Agora sim, boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso webinar AB Solar. Queria aproveitar e já convidar a todos vocês que chamem aí os seus colegas para participar do evento conosco. Estamos dando a partida no evento agora. Começar dizendo que essa edição especial do nosso webinar está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CIMA-SP, e conta com apoio institucional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, e da Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Hoje nós vamos discutir a integração de usinas solares fotovoltaicas no sistema elétrico do Estado de São Paulo, para conhecermos e discutirmos melhor as oportunidades e também os desafios que existem na infraestrutura paulista para o crescimento da fonte solar fotovoltaica aqui na região. A importância desse tema fica clara quando a gente nota que, primeiro, tivemos aí mais de 200 inscritos querendo entender um pouco melhor essa situação. Temos também o estado de São Paulo já ultrapassando a marca de 500 megawatts, meio gigawatt em usinas de grande porte, e em geração distribuída, segundo lugar no ranking nacional da geração distribuída, e nas usinas de grande porte, no total, considerando as usinas que já estão operando e aquelas que estão em construção, mais de 872 megawatts em desenvolvimento no estado de São Paulo. Isso mostra aí a relevância que São Paulo tem para o setor solar fotovoltaico e a grande oportunidade que essa tecnologia representa para o crescimento econômico, sustentável, social, ambiental no estado. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui à CIMA de São Paulo, em nome do seu secretário, Marcos Penido, e de toda a sua equipe, pela parceria na estruturação desse evento, mas, acima de tudo, pelo trabalho conjunto em várias ações estruturantes para que a energia solar pudesse avançar cada vez mais, tanto na geração de grande porte, a geração centralizada, quanto na geração distribuída. São muitos anos já de parceria conjunta entre a AB Solar e o Governo do Estado de São Paulo, e agora a gente, neste ano, deu um passo a mais e formalizou essa nossa parceria. Já estamos construindo e trabalhando num plano de ações a serem implementadas em conjunto em 2021 para ajudar a fazer com que o Estado de São Paulo avance com cada vez mais força e consistência no uso dessa tecnologia e colha com isso também todos os benefícios que a energia solar fotovoltaica pode agregar para um estado pujante como o estado de São Paulo. E representando a CIMA, nós estamos aqui com a presença ilustre para participar da nossa abertura do Glaucio Atorre Pena, que é o subsecretário de Infraestrutura do Estado de São Paulo e braço direito do secretário Penido para os assuntos de energia e de infraestrutura. Aproveito aqui a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao Glaucio, que tem sido um grande parceiro e ajudado a gente a construir ações estruturantes na área de solar fotovoltaica. Estamos trabalhando em frentes conjuntas, tivemos inclusive em reunião ontem juntos. Glaucio, boa tarde, você nos escuta, seja muito bem-vindo e vou passar aqui o palco para você fazer a sua palavra de abertura. Boa tarde, Rodrigo. Na sua pessoa, cumprimento a todos os colegas que estão presentes nesse importante webinar para discutir a integração das usinas fotovoltaicas no sistema elétrico do Estado de São Paulo. Quero agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa aí da AB Solar. Nós aqui da Secretaria estamos muito felizes e muito alegres por poder participar desse evento, e também a gente percebe a relevância, né, por todos os inscritos, a relevância do tema aqui no estado de São Paulo, que sabemos que ele tem um elevado potencial para o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, tanto em áreas urbanas como rurais. Nesse sentido, foi imprescindível formalizar essa parceria com a AB Solar, porque vai nos auxiliar muito a explorar esse potencial hoje no estado de São Paulo. Nós temos esse protocolo que foi firmado aí esse ano para diversas ações, como o Rodrigo bem colocou, já fizemos a reunião de partida ontem, estamos realizando já esse webinar hoje, esperamos aí que para 2021 a gente possa ter muitas novidades para mostrar a todos que o estado de São Paulo
vem com força na energia solar fotovoltaica. Não só pela vocação natural da fotovoltaica, mas também pela questão do baixo impacto ambiental, por ser uma energia limpa, renovável, que, de certa forma, contribui muito para a nossa matriz energética aqui do Estado. O Rodrigo bem colocou também, chegamos aí ao segundo lugar, né, de potência instalada no Estado. Então, ou seja, a gente vai também auxiliar todo o sistema elétrico nacional, mas, principalmente, vamos amplificar aí a segurança também aqui no Estado, no Estado de São Paulo. Sem contar ainda, né, Rodrigo, que a energia fotovoltaica, ela reduz a emissão de gases de efeito estufa. Então, nós estamos aí também com uma pauta de mudanças climáticas, o nosso governador João Dória, o nosso secretário Marcos Penido, sempre tem trabalhado aí na COP, no Acordo de Paris, etc. Então, para nós, é muito importante essa diversidade da matriz elétrica focada na energia solar fotovoltaica. Queria também dizer para vocês que a gente tem muito interesse em desenvolver uma série de ações e soluções para os prédios públicos estaduais. A ideia é que a gente possa desenvolver um programa que pode ser até um exemplo para o resto do país, Rodrigo. Eu sei que é ambicioso falar, né? A gente sabe, mas são desafios a serem superados e a gente conta aí com o apoio da Absolar e da Secretaria para que, nessa parceria, a gente consiga construir essas soluções. Eu vou aproveitar esse momento agora também para dar um destaque no que a gente já vem fazendo aqui no governo do Estado de São Paulo. Então, já teve aí, inclusive, divulgado pela Absolar no dia 6/10, publicação de um chamamento público para a usina solar flutuante no reservatório da Billings, que a abertura está próxima aí na semana exatamente no dia 9/12, ou seja, daqui a 2 semanas, nós devemos estar abrindo esse chamamento público. Tem 4 localidades distintas, podendo ser até 30 megas em cada localidade, ou seja, a gente está falando de uma potência aí que pode alcançar 120 megas, dependendo do projeto que for apresentado nesse chamamento. Então, por todas essas razões, eu acredito que o tema hoje a ser discutido é muito relevante. Eu espero que tanto o André como o Daniel possam contribuir para que o Estado de São Paulo desenvolva ainda mais essa matriz energética, que é a energia solar fotovoltaica. Quero agradecer a todos, desejar um excelente trabalho. Eu vou acompanhar aqui a reunião com vocês, mas tenho um compromisso com o governador às 15 horas, então vou ficar o máximo que eu puder aqui, Rodrigo, e quero agradecer e, mais uma vez, parabenizar a Absolar pela iniciativa, agradecer ao André e ao Daniel pela participação tão relevante da ONS e da EPE. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um excelente webinar. Nós que agradecemos, Glaucio, a parceria sua, do governo do Estado de São Paulo. Vocês já têm sido lideranças importantíssimas na pauta climática. Achei importante esse seu destaque e o governador tem comentado a energia solar fotovoltaica como uma ferramenta, como uma alavanca para ajudar o Estado a atingir os seus objetivos de redução de emissões e de ampliação da sua sustentabilidade. Eu acho que almejar São Paulo como exemplo do Brasil é o local que vocês têm que naturalmente almejar mesmo, e vocês podem contar integralmente com o nosso apoio aqui para juntos traçarmos esse caminho e conquistarmos cada vez mais vitórias e marcos para a energia solar fotovoltaica em São Paulo. Contem conosco, já te peço aqui para encaminhar o nosso abraço ao governador, aproveitando que você estará com ele em breve, né? Dizer aí desse nosso evento, dessa nossa parceria, e quem sabe em breve a gente vai poder também encontrá-lo para uma reunião para discutir esses e outros temas e oportunidades aí nessa nossa ação conjunta. Muito bem, dando sequência aqui na nossa agenda, nós temos também a participação de 2 especialistas que vão ajudar a trazer um pano de fundo para construir um pouco dessa perspectiva para a gente ampliar o nosso debate. Teremos o André Bianco, que é engenheiro e especialista do Operador Nacional do Sistema Elétrico, do nosso ONS, e o Daniel José Tavares de Souza,
que é consultor técnico da empresa de pesquisa energética. Os dois serão os nossos palestrantes do dia. Eu já aproveito para agradecê-los, não só pela participação como palestrantes, mas também o apoio institucional do ONS e da EPE, que abrilhantam e enriquecem aqui o nosso evento, né, com conteúdo técnico da melhor qualidade. Depois das apresentações dos dois, nós teremos também uma oportunidade de perguntas e respostas com os presentes, para tirar dúvidas selecionadas da nossa audiência. E já explico para vocês como é que vai funcionar essa dinâmica. Quem quiser enviar a sua pergunta, basta utilizar o nosso sistema de chat, está aí à disposição de vocês. Pedimos apenas que vocês se lembrem de identificar o seu nome, o seu cargo, a sua empresa ou instituição, de tal modo que a gente possa aqui citar na hora de fazer o debate e as perguntas. Isso dito, eu já queria convidar aqui o nosso primeiro palestrante, que vai ser o Daniel José Tavares de Souza, pela EPE, para fazer a sua apresentação, e na sequência nós teremos a apresentação do André. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, satisfação nossa recebê-lo aqui no evento, e passo aqui o palco para você. Muito boa tarde, pessoal. É com uma grande satisfação aqui que eu cumprimento o Rodrigo, cumprimento também o Glaucio, e agradeço pela oportunidade, em nome da EPE, de participar desse evento e trazer aqui um pouco da nossa experiência, a visão do planejamento e pelas falas iniciais, né, como a gente vai lidar daqui para frente com todo esse potencial que é visto para o estado de São Paulo. Nós já realizamos um estudo de planejamento que foi concluído em 2018, que já traz algum conforto em termos de margem para contratação de novas plantas, né, no estado de São Paulo. Vou aqui apresentar e também compartilhar com vocês a grande dificuldade, né, e os desafios do planejamento quando a gente está tratando aí de estudos que envolvem potenciais, né, dadas as inúmeras incertezas envolvidas. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Só um momento, por gentileza. Bom, acredito que todos já estejam vendo. Antes de iniciar a apresentação, esse slide aqui é um slide institucional. Para quem não conhece, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é a empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Nós desenvolvemos estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional. Dentro desses estudos, encontra-se os estudos, né, de planejamento de expansão da transmissão, e esses estudos eles têm uma característica determinativa, né, onde, a partir desses estudos, que envolve todo o sistema interligado nacional, a gente faz as recomendações, né, de toda a expansão do sistema de transmissão, vislumbrando o crescimento de carga, escoamento de geração, aumento das capacidades das interligações e etc. Tá? Bom, a nossa apresentação ela ficou dividida aqui em 4 partes, e antes de apresentar propriamente dito o estudo, né, voltado para o sistema de São Paulo, eu vou trazer uma visão geral dos estudos prospectivos da expansão da transmissão, o que são esses estudos prospectivos e qual a principal motivação da realização deles. Em seguida, eu vou falar um pouquinho da evolução da geração fotovoltaica centralizada, quais são as perspectivas também do planejamento diante desse crescimento, né, que a gente já vem acompanhando, a evolução do ambiente de contratação livre. A gente não pode também deixar de tratar esse tema, que é bastante relevante, inclusive com um grande crescimento desse mercado, né, ultimamente. Eu diria até que é uma evolução superior ao mercado regulado, e não tem como a gente deixar de falar sobre esse tema, que ele tem um impacto também muito importante no planejamento, dado que isso traz novos elementos, né, novas variáveis de incerteza. Então, também vou comentar um pouquinho sobre essa parte, e, ao final, apresentar esse estudo, né, como comentei, que foi concluído em 2018 e trouxe uma série de recomendações de obras adicionais
para o sistema noroeste do estado de São Paulo e que, de alguma forma, ele traz alguma margem adicional para a contratação de novas plantas. Como essa região ela tem um potencial solar, mas a gente também está falando de biomassa, né, porque também existe essa potencialidade. Então, de uma forma geral, esse estudo ele envolve o escoamento de potencial de geração. Tá? Bom, falando aqui um pouquinho dos estudos prospectivos, qual a principal motivação, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente se deparou já há algum tempinho, cerca de 2, 3 ou 4 anos atrás, é exatamente o descompasso entre os tempos de implantação dos projetos de geração, que principalmente aí falando de energia renovável, né, das solares e das eólicas, que esse tempo de implantação ele é extremamente reduzido. Essas obras elas podem ser concluídas com uma boa velocidade e poderem entrar em operação aí com um tempo até inferior a 4 anos. E para a transmissão, de uma forma diferente, os prazos de implantação, devido a questões socioambientais, licenciamento e questões fundiárias também envolvidas, esses prazos eles tenderam com o tempo a se ampliarem. E hoje a gente está falando numa média de 5 anos para se colocar uma obra de transmissão de grande porte em operação. Um ingrediente adicional nessa questão do descompasso G e T é que a expansão da geração ela é uma expansão indicativa, ou seja, essa expansão ela não determina exatamente quais plantas e quais locais que essas plantas elas vão se conectar ao sistema. Enquanto a expansão da transmissão ela é uma expansão determinativa, ou seja, a gente tem que definir exatamente qual é a linha de transmissão, qual é a subestação e em qual data ela deverá entrar, ser implantada, né, licitada ou eventualmente autorizada, e em qual data deverá entrar em operação. Então, aí já tem um descompasso, né, da própria natureza de expansão, que é um ingrediente adicional e que traz maiores dificuldades para o processo de planejamento da transmissão. Aqui, só para ilustrar, o que ainda agrava aquele questão do prazo de implantação das obras de transmissão é que ainda tem um processo anterior ao próprio leilão, né, que envolve também algum prazo relativamente extenso. Aqui a gente está falando dos estudos de planejamento, que duram aí uma média, né, de 8 a 18 meses, e dentro desses estudos tem a elaboração dos relatórios complementares, tem o processo de consolidação dessa obra, que aí passa pelo crivo do Ministério, da EPE, o ONS e a ANEEL, e, finalmente, né, com todos esses relatórios concluídos, relatórios dos estudos de planejamento, encaminhados à ANEEL, tem ainda um prazo de instrução do próprio processo de licitação, junto ao TCU, preparação do edital, consulta pública, e também tem a data de realização do leilão e transmissão. Uma vez realizado esse leilão, né, e tendo sucesso na oferta dos lotes, ainda tem um prazo adicional de 3 meses para assinatura do contrato de concessão. E a partir dessa assinatura do contrato é que, de fato, começa a contar o prazo, né, de implantação para as obras. Então, somando todos esses tempos, nós estamos falando aqui do início de execução, do estudo de planejamento, até uma efetiva entrada em operação daquela obra que está sendo estudada, está falando aqui de um tempo de 7 anos e meio. É um tempo bastante considerável. Então, por isso, né, por conta de todo esse descasamento que a gente tem entre os tempos de implantação de projeto de geração e os tempos de implantação dos projetos de transmissão, a importância de você antecipar esses estudos e ter uma visão prospectiva. Bom, então aqui já falando um pouco, né, repetindo um pouquinho o que eu falei, o principal objetivo desses estudos prospectivos é dotar o sistema de transmissão de margem adequada para a integração gradativa do potencial de geração identificado. E quais são as principais estratégias, né? A gente identificar esses conjuntos de reforços, obviamente, né, tentando seguir a lógica do menor custo global, e de modo que esse sistema ele possa operar em harmonia e segurança, atendendo os critérios de planejamento. E também conciliar a expansão dessa rede, visando a integração desse potencial prospectivo com o atendimento ao crescimento do mercado. Então, tem que haver uma sinergia, né, entre essa expansão para o escoamento da geração e o atendimento ao mercado local.
e também, com isso, né, harmonizar, buscando o mínimo arrependimento, diferentes possibilidades de concretização dos montantes potenciais de geração. Bom, quais são os principais aspectos a serem considerados nesses estudos? Bom, a principal informação, né, que a gente tem que ter é o cadastro de empreendimentos de geração. Ele tem que ser bastante consistente, e aí incluindo as diversas fontes. A gente não está falando aqui só das fotovoltaicas, tem as eólicas, térmicas, de diferentes naturezas, hidráulicas, PCHs. Então, a gente tem que ter todo esse cadastro atualizado, com os dados das plantas em operação, com os dados do que já tem contratado, e adicional, a gente vai precisar também identificar quais são os potenciais de geração, ou seja, e de onde que a gente pode extrair essas informações de potencial de geração. Considerando o ambiente regulado, né, que é a principal fonte de informação que a gente vem tendo até o momento, são os cadastros de leilões de geração. Ali onde os empreendedores eles passam por um processo de habilitação, informam, né, os dados de sua planta, os locais de interesse de conexão, e a gente utiliza essas informações para identificar quais são os montantes potenciais e as localidades, né, associadas a esses novos empreendimentos. Também dados de empreendedores, aí também a fundamental importância, a participação e a interação com as associações, aqui onde se inclui a Bsolar, e também dados de informações de acesso, que são levantados junto ao ONS. Então, aqui já mostra a importância dessa forte integração que tem que acontecer entre diversos órgãos. Outro ponto também é a natureza indicativa da expansão das diversas fontes, que podem ser renováveis ou não, e essa natureza indicativa, ela envolve os tipos de fontes e a localização, ou seja, a gente não tem uma definição exata, né, de onde vão acontecer esses projetos, e tendo em vista, claro, a harmonização com atendimento ao mercado, bem como as eventuais expansões de capacidade das interligações. Então, aqui é a brincadeira da bola de cristal, né, que é o nosso principal instrumento de trabalho no planejamento, e que com esses adicionais, né, de incertezas, certamente a gente vai precisar dar uma turbinada na nossa bola de cristal. Bom, a antecipação da rede, ela gera oportunidades. Então, isso aqui é só para ilustrar, né, os diversos exemplos, que com essa rede flexível, malhada e robusta, e você colocando um sistema dessa forma para o mercado, você consegue fomentar exatamente o crescimento, né, e a conexão dessas novas fontes no país. Então, essa que é a importância da antecipação da rede. Bom, eu vou aqui falar rapidamente, né, não é exatamente o tema dessa apresentação, mas é claro que quando a gente está falando de inserção de renováveis, tem desafios também associados ao planejamento, não só da questão da incerteza da localização, mas também com relação ao comportamento dessas fontes renováveis, e aí falando das eólicas e das fotovoltaicas, né? E a importância de trazer para os nossos estudos energéticos uma representação horária de despacho, dada a grande variabilidade que tem associada a essas fontes. Com isso, a gente tem um aumento significativo do número de condições operativas a serem analisadas e a complexidade, né, decorrente que vem para a seleção de cenários com relevância para os estudos elétricos. Ou seja, dessas inúmeras possibilidades de operação que você tem para você selecionar quais são os cenários mais característicos e mais relevantes em termos de dimensionamento e utilizá-los nos estudos elétricos. E aí, com isso, a gente tem essa necessidade de fortalecer a interação entre os estudos elétricos e energéticos e, com isso, uma necessidade, né, de maior detalhamento na representação da rede de transmissão nos modelos que fazem os estudos energéticos. Isso é um processo que a EPE já tem evoluído, né, na contratação de novas ferramentas. Estamos em fase de desenvolvimento e testes, justamente por conta desses novos desafios. Então, a ideia é que, com essa visão global, né, do mundo energético com o mundo elétrico, a gente consiga fazer o planejamento ótimo, tanto do sistema de geração quanto de transmissão. Bom, entrando aqui um pouquinho na parte da evolução da geração fotovoltaica centralizada, aqui eu não estou falando da geração distribuída, né? Quais são as nossas perspectivas?
eu trouxe aqui alguns dados mais recentes do que a gente já tem contratado em leilões, né? Aqui falando somente de mercado regulado, em termos de geração centralizada. Aqui é um ranking dos estados, e São Paulo, né, aparece aqui em 5º lugar no ranking, com 381 megawatts contratados no mercado regulado. E desse montante, a gente já vê uma participação importante, né, já em operação, que representa aí 65% desse montante de 381 megawatts. E quando a gente coloca uma visão não só do mercado regulado, mas já aqui incluindo dados do mercado livre, inclusive dados de usinas com DRO, a outorga, né, junto à ANEEL, a gente já começa a ter montantes extremamente importantes, né? Aqui tem um destaque, né, chama muito atenção a questão do estado de Minas Gerais, que, de fato, isso vem acontecendo, né, até em termos de pedidos de acesso lá junto ao ONS. Tem diversas razões que favorecem, né, a entrada dessas usinas em Minas, mas São Paulo aqui, né, embora esteja em 8º no ranking, já tem um expressivo montante também previsto, né, de 3,2 gigawatts. Então, daí a importância da gente colocar uma lupa no sistema de São Paulo e tentar, dentro desses estudos prospectivos, dotar o sistema de São Paulo de uma capacidade flexível, né, para poder atender a essa perspectiva. E aqui lembrando, né, que por razões óbvias, o próprio sistema da área Minas ele não tem a capacidade, né, de escoar todo esse montante. Isso aqui a gente está falando de potencial, e por conta de toda a dinâmica também do que vem acontecendo hoje, esses números eles podem mudar, né, de uma forma bastante significativa. Isso significa que talvez alguns projetos lá em Minas, né, que não tenham andado para frente por diversas razões, eles possam ver alguma atratividade, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então, é importante o planejamento, né, acompanhar a evolução desses números, porque tem uma dinâmica muito forte aqui envolvida e que eles podem se alterar, né, de uma forma muito rápida. Bom, falar aqui também um pouquinho sobre a evolução do ambiente de contratação livre e quais são os seus impactos no planejamento. Só para a gente entender, né, como é que é o fluxo dos projetos no ACL. O primeiro passo é a obtenção da DRO, né, que é o despacho de requerimento de outorga, que ele é obtido junto à ANEEL. Uma vez obtido a DRO, o empreendedor, né, ele vai entrar com uma informação de acesso junto ao ONS, já com a outorga na mão. O passo seguinte é entrar com um pedido de acesso junto ao ONS, que aí já é um status, né, já bem mais avançado do projeto, onde o ONS ele vai fazer as análises das condições do sistema e vai oferecer, né, vai dar o parecer de acesso, e esse parecer de acesso ele pode ser positivo, no sentido de que ele pode se conectar naquele ponto sem nenhum tipo de restrição, e esse parecer ele também pode ser condicionado, né, e ele pode apontar algumas restrições, e também pode ser condicionado à entrada de alguns reforços na rede. O passo seguinte é a assinatura dos contratos de uso, CUST e CUSD, contratos de uso do sistema de transmissão e o contrato de uso do sistema de distribuição, tem aí um prazo em torno de 3 meses, e aí, finalmente, né, a emissão da licença de instalação, e é quando a usina ela entra no status de em construção lá na ANEEL. A grande questão que fica hoje para a gente, né, por conta de toda essa evolução da dinâmica do ambiente livre, com esse crescimento, né, bastante acentuado que vem acontecendo nos últimos meses, é onde fica o planejamento dentro, né, desse conjunto de etapas. Perdão. A gente precisa, de alguma forma, acompanhar cada uma dessas etapas e ter essas informações de todos os projetos para, de alguma forma, a gente conseguir internalizar esses dados nos nossos estudos e considerá-los, né, sempre para poder fazer
buscar uma expansão ótima e também minimizar a chance de erro, né, ou arrependimento quando a gente indica uma expansão. Então, aqui reforça, mais uma vez, a importância da integração, primeiramente com o INS, né, por conta da gente cada vez aprimorar ainda mais o fluxo de informações associadas às informações de acesso e aos pareceres de acesso, aproximação também ainda maior com as associações, sindicatos, secretarias estaduais, no sentido da gente ter os dados de forma mais individualizadas desses empreendimentos, né? Quais que estão na situação de requerimento de outorga, quais são os pontos de conexão que estão sendo mais procurados, para que de posse desses dados a gente consiga trabalhar da melhor forma possível nos nossos estudos prospectivos. Bom, aqui só para ilustrar, né, as incertezas que envolvem essa nova dinâmica do Mercado Livre. Aqui, mais uma vez, trazendo o exemplo da região norte do estado de Minas, onde dos 6.300 megawatts previstos para 2026, mais da metade já está em fase de informação de acesso. Aqui a gente está falando de um montante de 3.400 megawatts. A interligação Nordeste-Sudeste, por exemplo, ela pode necessitar de nova expansão por conta do Mercado Livre, né? E também do crescente contratação de fontes renováveis lá na região Nordeste, trazendo aqui como um exemplo também as eólicas na Bahia, que estão ampliando o movimento para o Mercado Livre. E por fim, né, a grande pergunta que fica é como dimensionar um sistema flexível o suficiente para não embarrear projetos, né, porque aqui a gente deve pensar nas externalidades do setor elétrico, porque tem toda uma política por trás de incentivo a investimentos, geração de empregos, né? Então, a gente não pode, no âmbito do setor elétrico, também embarrear esse tipo de expansão e benefícios, né, para as localidades envolvidas. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que minimizar o arrependimento em termos de investimentos, ou seja, a gente não pode expandir a rede para atender todo um potencial, e se aquele potencial ele não se concretizar da forma que estava prevista, é um custo ali associado, o custo da transmissão, que ele vai acabar rebatendo para o consumidor final. Então, isso a gente também deve evitar nos nossos estudos e trabalhar da melhor forma possível com essas incertezas. Bom, agora entrando aqui propriamente dito no estudo, né, associado ao sistema, à região noroeste do estado de São Paulo, só para contextualizar, essa aqui é a região de interesse. É uma região, a gente pode dizer que ela é bastante malhada, temos muitos pontos de suprimento, pontos de fronteira com a rede básica, que estão aqui marcados, né? Água Vermelha, Ilha Solteira, Três Irmãos, Jupiá, Marechal Rondon, Baguaçu e Mirassol, ou seja, é um sistema muito bem suprido em termos de fronteira com rede básica, e também bastante malhado, né, com linhas de 138 kV, que fazem o atendimento da carga, né, das cargas dos municípios, né, das cargas locais, e também tem um papel muito importante do escoamento das gerações, né, que elas predominantemente, as gerações de menor porte, aqui falando de biomassa, e agora as solares, elas têm se conectado nesse sistema de 138 kV. E ele, inclusive, ele está se caracterizando como um sistema predominantemente exportador. Quando você tem uma coincidência de safra de biomassa, uma coincidência também com uma geração solar próxima aí do seu pico, essa carga ela é atendida por essa geração local e ainda tem um excedente que tende a escoar por esses pontos de fronteira, direcionando para as linhas de rede básica, de maior nível de tensão, aqui falando em 440 kV, e escoando mais para os centros de carga do próprio estado de São Paulo. Tá? Bom, o diagnóstico principal desse estudo, na época, foi o problema de atendimento ao sistema DIT, no caso de falha do único transformador hoje que existe lá na subestação de Água Vermelha, com problema de sobretensões em cenário com biomassa, ou seja, você está no momento de safra com excedente de geração da biomassa e subtensões em cenários mais dependentes das fontes 440 kV, que é a situação de entre safra, onde você tem menos geração no sistema 138 e ele depende mais dessas fontes, então você tem problemas de tensão mais baixa. Além, claro, né, da margem apertada calculada nos últimos leilões de energia.
Só para ter uma ideia de potencial na região, aqui ele está estruturado pelos pontos de conexão, e aqui a gente juntou, fez a totalização pelas usinas fotovoltaicas e biomassa. Já dá para notar, né, que é uma participação maior das fotovoltaicas em termos de potencial. Já falamos aí da ordem de 1.350 megawatts como potencial e que foi considerado no estudo. Um fato também interessante, né, trazendo novamente aqui para o mapa geoelétrico, é que esse potencial ele está bastante espalhado por esse sistema, e isso traz até uma dificuldade adicional em termos de planejamento, porque você não tem uma solução única para poder atender esse potencial. Não basta, por exemplo, colocar um único ponto de fronteira aqui para poder escoar todo esse excedente. Você vai ter que fazer um reforço em toda a rede para poder propiciar esse escoamento. Então, essa é uma questão também bastante interessante que foi identificada nesse estudo. Para vocês terem uma ideia, né, das restrições de capacidade, eu trouxe aqui uma tabelinha, né, que foi objeto de uma nota técnica que o ONS ele emite antes de todos os leilões regulados, né, que são os cálculos de margem por barramento, subárea e área. E aqui foram os pontos, né, cadastrados, né, os pontos candidatos para esses últimos leilões. E quando a capacidade, a margem de escoamento, ela é calculada por barramento, a gente até tem uma capacidade razoável de escoamento. Mas quando é olhado o sistema como um todo, ou seja, você conectando, né, em todos esses barramentos os empreendimentos, as plantas, existe uma restrição de área. E aqui a restrição é de 382 megawatts. Ou seja, dos 920 que você poderia conectar individualmente por barramento, né, no total, somente você pode simultaneamente ter 382 megawatts, que é a restrição de área. E com isso a gente teria uma restrição aí da ordem de 582 megawatts para conexão nesse sistema noroeste. Ou seja, já é uma restrição importante que trouxe, né, à tona a necessidade da elaboração desse estudo pela EPE. O potencial considerado no estudo, a gente, até para diminuir o arrependimento, né, com relação às recomendações de obra, a gente dividiu esse potencial em datas, né? Chamamos um horizonte determinativo, que seria para você poder liberar a margem até 2022, e uma potência adicional a 2022, considerada como indicativa, a partir de 2024, e com um conjunto de obras indicativas ali associadas, que à medida que fossem acontecendo as contratações, a gente iria lançando mão das obras indicativas. Mas para essa potência de 2022, que já é um montante expressivo de 1.126 megawatts, já recomendamos obras determinativas, né, que eu vou mostrar à frente, já para poder liberar essa margem adicional para o sistema. Aqui, rapidamente, foram as inúmeras alternativas que foram vislumbradas ao longo do estudo. Uma delas foi a ampliação dos pontos, né, de fronteira existentes. Pensamos em criar novas subestações, novos pontos de suprimento, né, ou pontos de fronteira a partir do 440 kV, fazendo seccionamentos e conectando no sistema 138. Fizemos variações de pontos de seccionamento, fizemos variações com relação ao ponto elétrico de conexão dessas novas subestações, aqui também variando o ponto de seccionamento. Consideramos alternativas em 500 kV mais robustas, né, fazendo ligações radiais em diferentes pontos elétricos também. Consideramos um sistema em 230 kV, seguindo mais ou menos paralelo a essa rede 138 kV, só que o ponto de 230 kV mais próximo, ele sai lá de Ilha Solteira 2, tá? E aí iria fazendo esse acoplamento com o 138 kV, ou então um sisteminha, né, não saindo de Ilha Solteira, ele percorrendo aqui paralelamente também esse sistema 138 kV e fazendo os acoplamentos em diferentes pontos. A nossa alternativa vencedora, ela trouxe, por razões, né, de cálculo de mínimo custo global, ela trouxe reforços e ampliações para a rede,
importantes, né? E aqui a gente divide, né, com essa cor rosa, um pouquinho puxado para o rosa, que são as novas instalações, incluindo novas linhas e novos transformadores, e obras também de substituição, reconstrução ou recapacitação de equipamentos existentes, ou seja, propiciando aumento de capacidade, né, em instalações existentes. Aqui a gente chamou as térmicas, né, indicativas, né, que a gente não tinha um nome definido, nós demos nomes fictícios, e com isso a gente conseguiu estruturar um conjunto de obras vinculadas e para propiciar, né, a expansão dessa rede. Como obra recomendada, aqui só para ilustrar, né, as principais obras, o segundo banco de água vermelha, 440-138 kV, e o circuito 2 da linha 440 kV, Três Irmãos e Ilha Solteira. Essa obra do transformador já foi autorizada a CETEP, e a obra do circuito 2, Três Irmãos e Ilha Solteira, já licitada em 2019. Aqui, adicionalmente, eu não vou ler as obras, né? Uma série de obras nas demais instalações de transmissão, ou seja, na rede 138 kV, sendo uma delas já implantada pelo próprio empreendedor fotovoltaico, e as demais obras incluídas recentemente agora no plano de outorga da transmissão 2020, ou seja, obras já habilitadas aí para serem autorizadas brevemente. E aqui o conjunto de obras indicativas, né, que são aquelas obras que vão recomendadas a partir de 2024, que elas vão depender, obviamente, né, de como vai evoluir a contratação dessas fontes nesse sistema noroeste. Aqui trazendo só os grandes números, né, para 2022 e 2024, são 142 quilômetros de linha em 2022 e 100 quilômetros de linha a partir de 2024. 400 MVA de ampliação de subestação em 2022 e, considerando aí o horizonte indicativo, são mais 1.200 MVA de ampliação de subestações a partir de 2024. Em termos de investimentos, estamos falando aí de 276,7 milhões em 2022 e 277,4 de obras indicativas a partir de 2024. Aqui é importante destacar, né, que o planejamento ele não para por aí. E aqui nessa corrida, né, ilustrada aqui, nesse salto à distância, esse é o ponto onde nós estamos. O estudo ele foi concluído em 2018, recomendamos as obras determinativas, né, propiciando uma margem adicional. Estamos agora nessa fase de avaliação e recomendação das obras indicativas, ou seja, acompanhando todo esse processo de contratação que vem evoluindo, que vem acontecendo, né, nesses últimos meses e anos, quais obras indicativas já começam a fazer sentido serem recomendadas. E aí, mais uma vez, a gente precisa sempre continuar avaliando essa evolução de novas plantas, e se esse potencial ele ultrapassar, né, aquilo que foi considerado no estudo, a gente tem que trazer de volta para a prancheta do planejamento, fazer uma nova atualização do estudo e ali identificar novas obras, né, determinativas, recomendar essas obras e, obviamente, vai ter um escalonamento também, né, obras determinativas e indicativas. Mais na frente, fazer uma avaliação ainda se aquelas obras indicativas elas continuam fazendo sentido, recomendá-las para que lá na frente a gente tenha, né, finalmente o nosso sistema expandido e otimizado, né, com toda essa visão global, né, do potencial. E claro também, né, é importante falar que esse processo aqui ele é totalmente cíclico. Isso aqui não significa que o planejamento ele se encerra aqui. À medida que também a geração ou a própria carga evoluir, a gente volta aqui para a estaca zero e assim o processo ele sempre continua. Tá? Aqui, rapidamente, falar só da importância do ponto de conexão, chamar a atenção, né, que isso é uma situação bastante importante, e a gente vê nesse gráfico, né, que das usinas outorgadas em operação, vencedoras de leilões, a conexão ela se concentra mais nos níveis mais altos de tensão, justamente porque como a gente está falando de geração centralizada, estamos falando de montantes mais elevados por planta, os sistemas que acomodam melhor, né, esses montantes são os sistemas de tensão mais elevada. E aqui até trazendo um exemplo de um informe técnico divulgado pela EPE em 2019, que orienta, né, que numa situação de restrição de rede, para que os empreendedores, se eles buscarem a sua conexão em níveis de tensão mais altos, eles, por conta, né, da própria característica da rede e desses níveis de tensão mais altos serem mais robustos,
a margem de capacidade ela eleva de forma significativa. Então, é uma orientação, uma indicação que a gente passa para os empreendedores, principalmente por conta desse descasamento entre os prazos, entre geração e transmissão. Se esses empreendedores eles tiverem interesse de entrar na rede com o mínimo de reforço associado, né, e com menos risco associado à implantação de obras de transmissão, a gente recomenda, né, fortemente que busquem os níveis de extensão mais altos, porque isso certamente traz um aproveitamento melhor da rede. E aqui, por fim, ultrapassei um pouquinho o meu tempo, mas eu já estou finalizando as nossas conclusões, né? Então, mais uma vez, reforçar a importância dos estudos prospectivos, tendo em vista o descolamento dos cronogramas GIT, a evolução da geração fotovoltaica, que isso é uma realidade, a gente não tem mais volta, né? E com um significativo aumento de novas plantas é uma realidade, inclusive para o estado de São Paulo, que a gente já vê uma tendência crescente de novas conexões. A dinâmica é diferenciada entre o ambiente regulado e o ambiente livre, é um ponto importante de atenção, que traz aí impactos, né, na operação e planejamento do sistema. A necessidade de manter a forte integração entre EPE e ONS nesses estudos prospectivos, contando ainda, né, claro, com o envolvimento de todos os agentes envolvidos. Aqui a gente está falando das secretarias estaduais, de infraestruturas, distribuidoras, as transmissoras, os empreendedores, associações, etc. Esse envolvimento ele é fundamental justamente para a gente poder ter a informação com o máximo de qualidade possível. E, claro, né, como é inerente ao planejamento, a reavaliação constante da evolução do sistema e da entrada de novas usinas, isso sempre realimentando todo o nosso processo de planejamento. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado, Daniel. Excelente apresentação. A gente vai poder discutir vários temas aqui, já estou tendo uma série de ideias para potenciais perguntas, imagino que a nossa audiência também já esteja levantando as suas questões. Muito rica a apresentação, agradecemos por isso. Vou então passar aqui a bola para o nosso segundo palestrante, o André Bianco, que é engenheiro especialista do Operador Nacional do Sistema, o nosso ONS. André, tudo bom? Você consegue nos ouvir? Seja bem-vindo e o palco digital está contigo. Muito boa tarde. Boa tarde, subsecretário Glaucio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, toda a audiência. Bom, a apresentação do Daniel foi excelente. A gente já vem conversando há um bom tempo, né? Sempre interagindo bastante. E o ONS endossa aí totalmente a visão que o Daniel trouxe. É uma visão ampla, né, de um horizonte aí bem para frente, com todas as questões estruturantes, né, envolvidas. E a apresentação que eu trouxe aqui, o material que eu trouxe, ele visa principalmente focar no que aconteceu nos últimos 2 anos, né, desde a entrada da primeira planta fotovoltaica, né, e até o presente momento, e a visão de 2 anos à frente, né, quando a gente tem aí, né, um montante significativo já com parecer de acesso. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Ok, então vamos em frente. Bom, essa apresentação eu dividi em algumas partes. A primeira parte, né, uma parte mais institucional, em que a gente vai tratar um pouquinho sobre a composição do setor elétrico, muito rápido, né, e falar sobre o ONS, onde o ONS atua, né, em toda essa questão, qual é a participação do operador, qual é o campo de atuação do ONS, né, especificamente. Vamos falar um pouquinho, né, aqui em mais detalhes sobre o sistema elétrico do estado de São Paulo, né? Na sequência, falar das usinas fotovoltaicas já em operação no estado, né? As usinas que são previstas, aquilo que a gente vislumbra, né, nos próximos 2 anos, e no final, né, trazemos a conclusão para fomentar a discussão, né, com a audiência. Bom, o setor elétrico ONS, falando um pouquinho sobre a estrutura institucional do setor elétrico brasileiro. Então, a gente tem aqui no centro, né, nessa elipse, né, a estrutura principal, né, aqui em azul, são os órgãos de governo,
né, dos quais a EPE faz parte, ligada ao Ministério, o CMSE e o CNPE, que definem a política e o planejamento energético do país, né? E mais abaixo, né, os órgãos de fiscalização, operação e comercialização de energia, né? E ligados a esses órgãos, né, os agentes associados, particularmente ao ONS e à CCE, né? Então, nesse evento, né, nós temos a felicidade de estar articulando, né, 3 entidades aí participantes dessa estrutura, né, que são o operador e a EPE, né, as secretarias de Estado, aqui representada, né, no Estado de São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e nas associações nós temos a AB Solar, né, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Então, temos a participação desses agentes, desses atores do setor na montagem desse evento. Bom, na sequência, falando sobre as atribuições do ONS, a gente começa falando sobre aquilo que é o backbone do Sistema Interligado Nacional, que é a rede básica, né? Então, é o sistema de transmissão, né, com ativos em tensão igual ou superior a 230 kV, desde que não seja sistema de uso exclusivo, né? A rede básica, ela se interliga, né, com as redes de distribuição, então existe uma interface da rede básica com as redes de distribuição e também com as demais instalações de transmissão. O que são as demais instalações de transmissão? São instalações, são ativos das concessionárias de transmissão que estão fora da rede básica. Então, existem pontos aqui de fronteira, né, da rede básica com essas duas redes, né, e entre essas duas redes, né, entre as demais instalações de transmissão e as redes de distribuição também. Então, essa é a estrutura básica, né? Há também as interligações regionais que derivam da rede básica. Então, isso aqui é a estrutura, assim, o cerne, né? o core do Sistema Interligado Nacional. Existe uma entidade, né, que é muito importante para o operador em particular, né, que é a chamada rede de operação, tá? Então, a rede de operação, ela consiste na rede básica, né, mais uma parte da rede de distribuição e uma parte das demais instalações de transmissão, não toda, né? Então, a gente tem uma parte dessas outras redes, né, que, de fato, impactam a operação do sistema interligado. Então, elas merecem ter uma visão especial pelo ONS. O ONS precisa ter uma atuação específica em cima dessa rede, né? Então, esse sombreadinho mais escuro aqui, né, é o que se chama de rede complementar. É uma rede fora da rede básica, né, mas que integra a rede de operação. Bom, e aqui nas atribuições do ONS, a lista de atribuições, né, que, por lei, né, foi concedida ao operador, a gente tem como o operador, ele participa, ele age em cada uma dessas... Qual a forma de atuação dele, né, olhando para esse diagrama aqui do lado. Então, as 3 primeiras atribuições, né, são atribuições eminentemente operativas, então ele vai agir sobre toda a rede de operação, tá? Então, tudo que está marcado em cinza aqui é o campo de atuação do ONS. Para contratação e administração do serviço de transmissão, também a concessão de pareceres de acesso e os serviços ancilares, a rede e os serviços ancilares, então a gente estende, né? Essa atuação é estendida. Ela pega a rede de operação e o ONS também atua nas demais instalações de transmissão, tá? Mesma coisa na proposição de ampliações e reforços, onde a gente atua, e atua bastante, né, particularmente no estado de São Paulo, com recomendações nas demais instalações de transmissão. E, por fim, a definição de normas para operação, né, voltadas eminentemente para a própria rede de operação. Bom, agora vamos para o foco da reunião, né, que é o Sistema Elétrico de São Paulo. Então, esse é o diagraminha que a gente usa no ONS, né, para descrever a área São Paulo. Então, aqui, nesse diagrama, a gente traz os ativos de transmissão, os ativos de rede básica, propriamente dita, né? Então, a gente percebe, né, que existe um sistema de 500 kV, marcado em vermelho aqui, tá? Um sistema bastante denso, né, cuja vocação dele é prover aqui recursos nas interligações regionais e escoamento de grandes blocos de geração. Então, a gente destaca aqui o escoamento do Telespeed, da geração do Telespeed, né, da geração do Madeira, a partir de Araraquara, né, Araraquara 2, do escoamento do Belo Monte, né, o primeiro bipolo que chega aqui na fronteira de São Paulo com Minas Gerais, né, SE Estreito, né? Então, essa é a visão, né, a importância da malha de 500 kV no estado de São Paulo, tá?
Existe uma outra malha marcada aqui em roxo, né, que é a malha de 440 kV, que tem uma importância bastante especial no sentido de prover recursos para escoamento de geração, desde aqui, né, essa região mais a oeste, onde a gente tem as usinas do Rio Paraná, né, até os centros de carga, né, ao longo, né, do estado, né, então a região de Campinas, né, a região de Bauru, até chegar à região metropolitana da capital. Um sistema de 345 kV, que é marcado em azulzinho aqui, né, e a gente destaca a função deles de integração dos bipolos de corrente contínua de Itaipu, tá? Então, os dois bipolos, eles chegam aqui na subestação de Ibiúna, tá? E essa rede também de 345 kV, ela é responsável, né, pelo atendimento de rede básica à região metropolitana de São Paulo. E, por fim, porém não menos importante, né, os sistemas de 230 kV, né, que fazem a integração de geração aqui na região do Paranapanema, né, e trazem, através de corredores, né, energia até a chegada na região metropolitana de São Paulo e deriva também para o sul do estado, até Capão Bonito, onde, né, existe uma integração prevista, né, até Itararé com o norte do Paraná. Adicionalmente, o 230 kV faz a alimentação da rede do Vale do Paraíba atualmente. Bom, em termos de capacidade instalada, né, a capacidade hidrelétrica são 14,5 gigawatts instalados no estado de São Paulo. Tá? Eu queria destacar a capacidade instalada em termoelétricas, beirando ali os 9 gigawatts, né, e onde a maior parte, né, o pesado dessa geração termoelétrica é em cima da geração a biomassa. Então, a gente tem uma presença muito forte da geração a biomassa no estado de São Paulo. Tá? Temos um montante em PCHs, um montante em CGHs, né, centrais geradoras hidrelétricas, e o destaque, né, o foco da nossa reunião, que são as usinas fotovoltaicas, que se aproximam aí de 380 megawatts no estado já instalados. Tá? Esses são os números de novembro de 2020. Então, quando a gente vai falar das fotovoltaicas, então vamos situar o que já está em operação. Né? Então, temos as usinas em Guaimbê, né, aqui próximo a Getulina, conectada a Getulina, 150 megawatts de capacidade instalada. Dracena, né, Boa Hora, aqui mais na região de Água Vermelha, e a UFB Água Vermelha ao lado da usina de Boa Hora. Então, reparem que essas usinas elas estão conectadas naquela região que o Daniel mostrou, né, na apresentação que ele muito bem trouxe, né, que é a região noroeste do estado. Então já é uma realidade, vocês podem ver que já é uma realidade de fato, né, a presença das usinas. Só que, né, como o Daniel também ressaltou, essas usinas não buscam a conexão na rede de maior capacidade. Né? A conexão que a gente tem observado até agora é numa rede fora da rede básica, né, na rede DIT, como eu mencionei antes, e a gente agora vai dar um pouco mais de detalhe nessa rede e vamos trazer, né, a situação de cada usina, né, o que aconteceu na integração de cada uma dessas usinas. Então, aqui tem um diagrama que mostra essa rede de DIT, né, a rede 138 kV, né, e também 88 kV aqui no Paranapanema, mas é uma rede eminentemente de 138 kV, que está por baixo, né, é uma camada abaixo da rede básica. Então, temos aqui marcados em amarelinho aqui, né, as regiões onde já temos as usinas fotovoltaicas, né, e tem esse quadradinho com o G mais denso aqui, que são as existentes, e tem as previstas, que a gente vai falar também nessa apresentação. Tá? Bom, então essa rede DIT no noroeste do estado de São Paulo, ela tem, né, como função interligar usinas, né? Então a gente vê que tem uma presença muito grande das usinas a biomassa nessa região, é uma região com vocação para a geração a biomassa, né? Então tudo que está marcado com verdinho aqui são usinas de cogeração a biomassa. Então essa rede interliga essa geração, interliga subestações de distribuição, tá? E distribuições e subestações de fronteira com a rede básica. Então ela tem uma importância assim, muito grande, essa rede 138 kV, porque tem essa função, né, de ser uma rede de transmissão efetivamente, né, interligando, né, uma parte significativa de carga e geração da região. Então a gente destaca aqui, entre as fronteiras com a rede básica, aquelas subestações que o Daniel também chamou a atenção na apresentação dele, Água Vermelha, Jupiá, Três Irmãos, Mirassol, Marechal Rondon, Baguaçu, com previsão de entrada de operação agora em dezembro, e Alta Paulista, aqui já no limite aqui da região
do Pontal do Paranapanema, né, também previsto para dezembro de 2020. Outra característica dessa região, do sistema dessa região, é que as redes de distribuição aqui, né, que são redes da Electro, CPFL e Energisa, elas são predominantemente radiais. Então, elas se derivam desses pontinhos que estão marcados aqui em branco, na maioria das vezes, né, e saem ramais radiais que, assim, grande parte dos casos, né, não se interligam com o resto do sistema. Então, são atendimentos radiais. Então, o efeito de rede, né, efeito de malha, é dado efetivamente pela rede DIT 138 kV nessa região, né? A gente, como eu mencionei, a forte presença da geração hidrelétrica e termoelétrica, a biomassa, e tendo termoelétrica a biomassa, a gente tem uma característica marcante, que é a sazonalidade. Então, existe um perfil de comportamento dessa rede durante a safra e um perfil distinto na entre-safra da cana-de-açúcar. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E isso tem que ser levado em conta, como o Daniel também colocou, no planejamento da rede, considerar essa dualidade de comportamentos. E, por fim, né, é uma rede que ela é bastante sujeita também aos efeitos de intercâmbios regionais, do Sudeste com o Sul, né? Então, esses efeitos, eles incidem sobre os carregamentos e as tensões, né? O controle de tensão da própria rede. Falando um pouquinho das características típicas das instalações nessa rede, então a gente tem ali, né, subestações de transmissão convencionais, isoladas a ar, né? Temos linhas de transmissão de 138 kV circuito duplo, a maioria deles, né, com atendimento a subestações de distribuição e de consumidores, que são conectadas em dupla derivação, como eu mostrei, aquelas saídas de atendimento à distribuição ao longo das linhas de transmissão, né? E uma característica bem marcante também é que a maior parte dos circuitos nessa rede, eles são em feixes simples, né, com condutores 336, né, ou 636, e com temperaturas de projeto de 50 graus ou 75 graus. Isso se traduz aí em uma faixa de capacidade de regime normal, né, desses circuitos, entre 80 MVA, né, até 200 MVA. Então, essa é a realidade que a gente vê, né, como predominante naquela rede. Então, aqui do lado tem uma foto, né, de uma estrutura típica, né, de uma linha de 138 kV com condutor 336 ali, já, né, com a capacidade de 75 graus, né, na região de Votuporanga. Então, dado que existe essa característica e que os projetos fotovoltaicos eles estão aumentando significativamente em capacidade instalada, como a gente vai ver, né, então a gente tem claro o seguinte, que a integração dos empreendimentos, né, de grande porte, ela vai demandar, né, necessariamente que sejam implantados reforços nessa rede existente. Ou seja, a rede existente ela não tem assim, uma capacidade remanescente muito grande. Então, a gente vai precisar investir em estudos, né, em todo o processo, como o Daniel mostrou antes, né, todo o processo que vai desaguar nas autorizações de reforço e execução por parte das transmissoras. Bom, contextualizamos então a rede da região, então agora vamos falar das usinas que entraram em operação nos últimos 2 anos. A primeira que entrou em operação, as usinas de Guaimbé, né? Então são 5 unidades, né? Então a conexão ela é aqui na barra de Getulina, 138 kV, é uma barra de fronteira, então está muito próximo aqui a uma rede de escoamento forte, que é a rede de 440 kV, que começa em Jupiá, agora passa em Marechal Rondon e vai até Bauru, né? Mas tem uma interligação, né, com a rede da CPFL aqui para Marília e Lins, né? Então, a configuração atual dessa rede, a gente tem somente um transformador em Getulina, o segundo está para entrar agora em 2020, e não conta ainda com a linha da Energisa Sul-Sudeste ligando com o Tupã. Essa linha está para entrar em operação, tá? Ainda esse ano. Então, a Guaimbé se conecta nesse ponto, capacidade instalada dela, 150 megawatts, é uma usina que vendeu, né, no LER, Leilão de Energia de Reserva, de 2014, né? Então, a capacidade instalada de 150 megawatts, a operação comercial aconteceu em outubro de 2018 e nós não percebemos, né, durante os estudos e até na própria operação cotidiana da usina, dificuldades, né, para pleno escoamento da capacidade gerada, a capacidade da própria usina. Então, esse ponto aqui tem essa particularidade, né, em função da proximidade. Muito embora em alguns leilões, avaliações de leilões de margem que fizemos posteriormente, né, a própria assinatura do contrato de Guaimbé,
já foi sinalizado que a margem, nesse ponto, em Getulina, era uma margem bastante reduzida em função da possibilidade, com a configuração atual, de efeitos adversos, né, na rede da CPFL em caso de contingência da transformação de Getulina. Então, como essa transformação está sendo duplicada e está sendo colocado mais um circuito aqui para Tupã, né, que vai se interligar com a rede DIT mais à frente, então a gente vê que volta a ver em Getulina uma capacidade expressiva, né, para poder escoar. Então, os problemas de escoamento que foram apontados, eles estão sendo sanados. A segunda usina, né, é Dracena, né, então uma região aqui bem, bem mais a oeste, né, próximo da fronteira ali com o Mato Grosso do Sul, e a particularidade aqui dessa usina, desse caso, né, é que Dracena é um ponto que hoje já conta com usinas a biomassa. Então temos as usinas BVE-IP e a Viralco Castilho conectadas na SE Dracena, né? E vejo que a própria região tem várias usinas a biomassa, então é uma região bastante concorrida. E a entrada da UFV Dracena, né, com 81 megawatts de capacidade, vendedora também do LER 2014, é um concorrente adicional, né, para escoamento na rede existente. Então, ela entrou em operação comercial em 2019 e, nos estudos, já foi identificada, né, como um efeito assim, de atenção, um efeito que merecia uma atenção especial para buscar uma solução, né, é sobrecarga, né, na linha de 128 kV entre Dracena e Flórida Paulista, né, no caso de contingência, né, do trecho entre Flórida e Alter Rio Vermelho, né, isso em decorrência da própria concorrência da Dracena com as usinas fotovoltaicas. Perdão, das usinas a biomassa. As ações mitigadoras que foram adotadas, o desenvolvimento, né, e está em fase de implantação, fase final de implantação, um CEP, um Sistema Especial de Proteção, que vai fazer o corte de geração, né, da UFV, né, enquanto não tiver, vai fazer o corte emergencial, enquanto não tiver em operação a solução estrutural, que a gente vai ver já já qual é, né? Então, esse CEP ele está sendo implantado pelo próprio empreendedor da Dracena, mas existe um acordo, né, que na medida que outros agentes que estão conectados ou que vierem se conectar nessa barra de Dracena, formalizarem solicitação de acesso e levarem à frente seu processo, né? Eu estou falando particularmente dessas usinas, BVE-IP, Viralco Castilho, e até uma futura já de Viralco Castilho 2, que já tem parecer de acesso. Então, na medida que essas usinas forem concretizando seus planos de se conectar, elas passam a assumir, enquanto não houver o reforço na rede, a prioridade de corte para controle de carregamento. Então, a Dracena está colocando esse CEP, mas vai haver uma troca de bastão, vamos dizer assim, na medida que outros aumentos forem sendo percebidos nessa rede. Então, a solução estrutural, o Daniel já trouxe isso lá na frente, né? É a reconstrução dessa linha, né? É uma obra que já foi recentemente autorizada a ISA-CETEP e tem um prazo para operação, entrada em operação em outubro de 2023. Então, a tendência é essa questão de Dracena, né, ser equacionada, né, nesse prazo, no máximo. Outra usina, a UFV Boa Hora, né? Então, ela entra em uma outra região aqui mais bem próximo da região de Água Vermelha, né? Então, a gente tem aqui como fonte, né, principal a própria subestação de Água Vermelha, que também tem uma duplicação, né, de transformação já autorizada, né? E a usina Boa Hora, ela está entrando em seccionamento, ela entra em seccionamento da linha Água Vermelha-Jales. Então, é uma usina que vendeu no LER de 2015, ela tem 69 megawatts de capacidade instalada, né? E entrou em operação comercial no ano passado, em 2019, no mês de agosto. A conexão definitiva dela. Durante o período, ela ficou em conexão provisória, né, em derivação, mas finalizou a conclusão, a conexão em agosto. Os problemas previstos aqui nessa região. Sobrecarga em contingência na linha Água Vermelha Boa Hora, né? No período de safra de cana-de-açúcar. Então, a gente tem a concorrência da própria UFV com a geração da biomassa nessa região. Então, todas concorrendo pelo escoamento através, né, da transformação de Água Vermelha. E, além do problema de carregamento, o problema de sobretensão que se agrava, né, e tende a se agravar, né, porque é mais uma fonte nessa região. Então, no caso da contingência de um transformador, o único que nós temos hoje de Água Vermelha, a tendência de sobretensão aqui no barramento 138 kV.
Ações mitigadoras. Então, a primeira ação mitigadora foi tomada pelo próprio empreendedor da UFV Boa Hora, que foi a recapacitação desse trecho entre Água Vermelha e Boa Hora. Então, ele fez o aumento da capacidade, já prevendo a entrada da segunda usina, que a gente vai falar já já, né? Então, já foi feita essa recapacitação. Além disso, né, a gente reforçou a necessidade, reforçou junto ao agente da Boa Hora, a necessidade de participação da usina, participação efetiva na regulação de tensão da rede 138 kV, tendo em vista a que ela possa contribuir, né, melhor para eliminar o problema de sobretensão que a gente vislumbrava aqui na Barra de Água Vermelha, e também para Boa Hora, né, a implantação de sistema especial de proteção, tendo em vista o desligamento escalonado, né, da usina, para evitar, né, sobrecarga no trecho Água Vermelha-Boa Hora em caso de contingência. Tá? Apesar do agente, né, ter feito a recapacitação, o que garante a capacidade de escoamento em regime normal, porém, em contingência, continuou havendo uma exposição que ela é sanada com esse CEP. Tá? A solução estrutural, né, como a gente viu antes, né, com o próprio Daniel, né, o segundo transformador de Água Vermelha, né, então ele está aqui embaixo, ele já foi autorizado, e temos como obras pendentes de autorização a reconstrução da Água Vermelha Boa Hora, né, com outro condutor com capacidade maior, e a recapacitação do trecho Boa Hora Jales. Então, esse é o cenário que nós temos aqui, com obras ainda pendentes de autorização no corredor Boa Hora, Água Vermelha Jales. A UFV Água Vermelha, né? Então, ela foi uma usina do leilão A-4, 2017, e ela se conecta também na Barra de Boa Hora. Então, é uma outra usina do mesmo empreendedor, né, se conectando num barramento já existente, aqui de Boa Hora. A capacidade instalada é 76 megawatts, e a operação comercial ocorreu em novembro de 2019, logo após a entrada da própria usina de Boa Hora. Como problemas previstos, a gente continua vislumbrando, né, a questão envolvendo a sobrecarga na linha, né, em contingência, e a sobretensão, tá, no caso de perda da transformação. Ações mitigadoras. Reforçamos a questão da participação do controle de tensão, mesmo que fizemos para Boa Hora, trouxemos também para Água Vermelha. E a transferência das funções do CEP, que antes estavam em Boa Hora, tá, passaram para Água Vermelha, onde ela vai ter, né, a prioridade de corte para o controle de carregamento em emergência. A solução estrutural, como já foi mostrado antes, é a mesma, tá, de Boa Hora, o segundo transformador já autorizado, e os reforços na linha que carece de autorização. Bom, terminamos as usinas já em operação, agora vamos falar um pouco sobre as usinas que estão previstas, né, até 2022. Então, a primeira aqui, a Pedranópolis, né, são 3 unidades. A previsão de entrada em operação é aqui na região também próxima, vai ser concorrente de Água Vermelha e Boa Hora, pelo escoamento aqui na transformação de Água Vermelha em direção 440, porém, também há um uso cruzado, uma circulação de fluxo na rede 138 kV, que nos preocupa, né, que já foi mapeado, inclusive. Então, ela vai entrar em seccionamento de um dos circuitos da linha Votuporanga Água Vermelha, né? É uma usina com capacidade de 90 megawatts e previsão de entrada em operação comercial em 2021. Essa usina já tem parecer de acesso emitido pelo ONS. Pereira Barreto, né? Então é outra região, né? Já uma região aqui ligada a Três Irmãos e Jupiá, né? A previsão de entrada em operação dela é no próprio barramento de Jupiá, né? Ela vai se conectar ao barramento de Três Irmãos, né? Onde já existem 2 transformadores, foi a coisa de 2 anos colocado o segundo, então já existe uma condição reforçada de escoamento aqui em Três Irmãos, né? É uma usina que também vendeu no ACL, assim como vendeu energia no ACL, assim como Pedranópolis. A entrada em operação comercial é prevista para julho de 2021, né? Então ela teve um parecer de acesso emitido pelo ONS, porém, houve uma alteração das características técnicas autorizadas, né, que já foi autorizada pela ANEEL após a emissão do parecer de acesso. E, por último, né, nessa mesma região de Pereira Barreto, as UFVs Castilho, né, são 5 unidades, né, totalizando aí 205 megawatts, também uma usina do ambiente de contratação livre. Ela entra em seccionamento dos 2 circuitos Três Irmãos Jupiá,
né? A previsão é julho de 2022 e também tem um parecer de acesso emitido pelo ONS. Bom, a conclusão, né, face a tudo que nós discutimos aqui, nós trouxemos, né, é que, de forma bastante alinhada com a visão que a EPE trouxe, né, então a gente também atesta que a presença dos empreendimentos, né, fotovoltaicos de grande porte no estado de São Paulo é uma realidade bem-vinda, não há dúvida alguma, né, e confirma-se a tendência observada no processo de cadastramento para os leilões de energia, né, quanto à localização, assim, uma afluência maior nessa região noroeste do estado, né. Os empreendedores, eles têm buscado uma conexão na rede de transmissão existente, 138 kV, uma rede DIT. Há vantagens, naturalmente, econômicas, né, porque é uma rede que envolve comprimentos de linhas para serem construídos menores, é uma rede cuja conexão tem um custo menor, né? Então, naturalmente, há uma tendência a explorar essa facilidade, né? Só que a capacidade de escoamento dessa rede já apresenta limitações, né, como a gente tem observado nos estudos de médio prazo, né, e que elas demandam providências para reforço das instalações existentes, né, que envolvem recapacitação, recontoramento ou reconstrução, ou mesmo o desenvolvimento de soluções estruturais mais robustas, né, como, né, a EPE já mostrou, que está permanentemente avaliando esse aspecto. A gente ressalta também que a dinâmica do desenvolvimento dos projetos de fotovoltaica de grande porte, né, que negocia energia no mercado livre, né, que é uma tendência atual, é um ponto de grande atenção, né, para os órgãos e agentes setoriais, né, haja vista que o tempo, como o Daniel mostrou, que pode chegar a 7 anos e meio, né, entre um estudo e a execução de uma ampliação, né, para ser licitada. Então, haja vista que esse tempo, né, ele é substancial, né, é bastante grande comparado com o prazo normal de execução de um projeto fotovoltaico, e a gente tem essa preocupação, apesar, né, da possibilidade de adoção de ações mitigadoras temporárias, né, para solucionar problemas de escoamento. Mas eu queria ressaltar que essas ações são temporárias, né, e isso não se trata de uma panaceia. A gente tem a plena ciência, né, de que essas ações mitigadoras, seja o uso de CEP ou outras ações cogêneres, né, elas podem ser utilizadas, né, desde que dentro de uma razoabilidade técnica que não coloque em risco a segurança do sistema. Então, isso é importante frisar. E, por fim, né, com o objetivo de minimizar dificuldades, né, e antecipar problemas, né, seja na integração ou na operação dos empreendimentos fotovoltaicos de grande porte, a gente considera essencial, né, que os responsáveis mantenham um relacionamento próximo com o ONS, EPE e concessionários locais, em todas as etapas, né, de desenvolvimento e execução dos projetos, e também após, né, uma vez que as usinas estejam em operação, né, que mantenham um relacionamento operativo bastante próximo, bastante fluente, né, seja com a concessionária local, que vai ser responsável pela operação daquela região, ou com o próprio ONS. Eu agradeço, né, a oportunidade e fico à disposição para as questões. Excelente apresentação, André. Queria agradecer aqui em nome da Besolar pela sua didática. Na verdade, os dois, tanto o Daniel quanto o André, olha, abrilhantaram e muito o nosso evento. Dizer que a gente, basicamente, desde o começo do evento até agora, praticamente só aumentou o número de participantes e mantivemos esse número com consistência, o que mostra que o conteúdo que vocês estão compartilhando aqui ressoou fundo nos participantes e foi considerado como relevante, né? Então a gente fica muito contente, e sobre isso eu inclusive já vi perguntas a respeito da disponibilização do material, e sim, como a gente sempre faz nos webinars da Besolar, esse material vai ser disponibilizado para os nossos associados, a gente já confirmou aqui, tanto com o Daniel quanto com o André, e eles vão permitir que a gente disponibilize os slides da apresentação para o nosso público, e a gente faz isso aos nossos associados como benefício aos associados da Besolar. Bom, eu tomei nota de uma série de pontos aqui. O nosso tempo, a gente tem mais ou menos 10 minutinhos para as perguntas e respostas, então eu vou dar prioridade para as perguntas que chegaram no nosso chat. Sobrando tempo, eu vou fazer aqui pelo menos uma pergunta para cada um de vocês para complementar. E vou pedir então para vocês respostas objetivas para a gente ter tempo também de conseguir ouvir cada vez mais
os questionamentos de quem participa aqui conosco. Então, já começo aqui agradecendo a pergunta do Arlindo Faria, que é feita ao Daniel da EPE. Daniel, a pergunta é: na alternativa vencedora foram indicadas novas linhas de transmissão de 138 kV. Elas serão DITs ou distribuição? É a pergunta. Na verdade, fez uma pergunta se foram indicadas novas linhas de 138, se vai ser DIT ou distribuição, e se for distribuição, qual que seria o comprometimento das distribuidoras com o cumprimento dos prazos recomendados ou estabelecidos pela EPE. Bom, muito boa tarde, Arlindo. Excelente pergunta, agradeço aí o interesse. E pela regulamentação vigente que nós temos, qualquer obra em nível de tensão inferior de rede básica, ou seja, inferior a 230 kV, ela é remetida à distribuidora. Ou seja, mesmo que seja em DIT, né? Ali a gente está falando de predominantemente DIT, qualquer linha nova nesse nível de tensão vai ser recomendada para a distribuidora. Então, nesse caso, né, você está perguntando sobre o comprometimento de prazo. Essa linha que está sendo recomendada, né, no estudo é uma linha que interliga Votuporanga até Mirassol, tá? Ela está lá no âmbito de obras indicativas, que depende aí da concretização do potencial e que a gente tem visto, né, que vem se concretizando. Então, existe realmente uma tendência da gente fazer essa recomendação dessa linha, só que a gente até já tem feito alguma interação com a distribuidora envolvida, que nesse caso é a CPFL, porque ali tem algumas questões que envolvem contratação de MUST, fluxo passante, que talvez, né, para a distribuidora não seja uma linha relevante sob a ótica aí de atendimento de carga. Então, a gente precisa fazer algumas interações com ele. Uma vez confirmada essa linha, de fato, a distribuidora se comprometendo a fazer, ela é caracterizada como uma obra determinativa, ou seja, ela vai ter obrigação e o prazo ele vai contar de forma compatível a qualquer outro tipo de obra de transmissão, tá? Não sei se eu consegui responder, mas uma forma bem rápida e objetiva seria isso, Arlindo. Excelente, Daniel, obrigado pela resposta. Temos aqui uma segunda pergunta, e essa pergunta eu vou endereçar para o André. É a pergunta do Romeu sobre qual é o critério para efetuar o corte no fornecimento de energia em função de limitações nas linhas de transmissão compartilhadas. Existe uma segunda pergunta aqui, André, que foi feita, que está na mesma linha, né, que é a respeito de curtailment, né? Então, há alguma previsão para controlar e otimizar o curtailment de linhas de transmissão compartilhadas? Pega um pouquinho naquela questão de constrained off, né? Que também existe um debate regulatório em cima disso nesse momento. Ok. Bom, obrigado pela pergunta, Romeu. Eu vou tentar responder essa sua questão, né, com um exemplo prático, né, que a gente vivenciou na questão lá de Dracena, especificamente, né? Então, como eu mostrei, em Dracena a gente tem, né, ou já tinha, empreendimentos a biomassa, né, então usinas BVE e IP, né, que compartilham o mesmo ponto, né, e a usina Viralco Castilho, né, então elas estavam pré-existentes no momento que se conectou ao FV Dracena. Então, já havia sido detectada a questão da dificuldade de escoamento, tudo isso. Bom, então nós temos duas usinas biomassa e uma usina fotovoltaica, né? No começo desse ano, né, foi feita uma reunião com todos os agentes envolvidos, conseguimos reunir, né, os proprietários de todas essas usinas, para justamente discutir, né, a implementação, como seria feita a implementação desse corte, né? O acordo que se teve naquele momento, com a participação, né, plena ali de todos eles, foi o seguinte: naturalmente, a fotovoltaica foi a última a entrar, então ela ficou responsável pela implantação do sistema. Então, ela foi a usina, né, a presença dela em face das dificuldades de escoamento, da limitação da rede, foi quem entrou e causou, né, em contingência, causou
a possibilidade de sobrecarga. Então, ela assumiu, né, a implantação do CEP, né, então ela se dispôs, ou se colocou como oferecendo sua geração para corte, né, no caso de contingência, para controlar o carregamento. Então, isso foi feito. Só que o acordo vai um pouco mais além, né? Então, como eu mostrei também, existe a previsão da Viralco Castilho entrar como a segunda usina, a Viralco Castilho 2, e também a BVE-IP, né, ele tem perspectiva ali de aumentar a exportação. Então, na medida que os novos forem entrando, né, a ideia é que como eu usei a figura do bastão, né, esse bastão passe para outro. Então, quem entrar a partir de agora, né, vai assumir, o próximo a entrar vai assumir a responsabilidade de corte prioritário. É claro que um corte remanescente poderá ser feito também na usina de fotovoltaica de Dracena, né? Mas, por exemplo, se entrar um aumento de exportação da Viralco Castilho, então isso fica sendo a prioridade de corte. Então, e qual vai ser o critério, né, daí para frente, né, a primeira que entra, que vai fazer essa manobra, então vai se usar o parecer de acesso, né, como sendo um critério de seleção ou de priorização desse corte. Espero ter respondido sua pergunta com esse caso prático de Dracena. Obrigado, André, pela resposta, pelo caso apresentado. Eu tenho mais uma pergunta aqui para cada um de vocês. Vou começar pelo André, até porque ele citou aqui, ao longo da sua fala, a presença significativa de termoelétricas a biomassa no estado de São Paulo. É uma realidade e um potencial muito positivo que a gente reconhece, valoriza e renovável, diga-se de passagem, o que é muito importante. E a minha pergunta, André, é no sentido da oportunidade de sinergias. Uma vez que a gente tem visto aumentar também o número de usinas fotovoltaicas, você acredita que existe a oportunidade de se pensar em projetos híbridos, no caso do estado de São Paulo, talvez diferente da realidade da Bahia, onde se fala muito, ou vários estados do Nordeste, onde se fala muito na sinergia de eólica com solar? Será que a gente consegue enxergar pela sazonalidade que as usinas a biomassa possuem, por conta da variação da sua matéria-prima disponível? Existe talvez aí alguma sinergia para que esses empreendedores que já são geradores, já comercializam energia, possam eventualmente disponibilizar um pedaço pequeno da sua área e planejar usinas complementares fotovoltaicas ali para geração elétrica, junto a essas usinas a biomassa? Existiria também aí, na sua visão, uma possibilidade de economia em contratação de MUSD, de MUST, para esses projetos? Como é que você enxerga essa interação? Eu vejo assim com bastante interesse, né? Eu acho que é uma possibilidade que merece ser explorada, não há dúvida nenhuma, né? Porque, como o Daniel e eu trouxemos, né, existe uma característica sazonal muito bem marcada nessa região. Então, a gente tem poucas usinas que fazem, usinas termoelétricas a biomassa, que conseguem fazer armazenamento de matéria-prima, né, para fornecer aí a energia durante o ano inteiro, né, são pouquíssimas, né? A grande maioria, ela tem o período da entre-safra com geração zero, né? Então, isso é uma realidade. Então, se houver a possibilidade, né, de uma sinergia com uma outra fonte que ocupe essa lacuna, né, durante o período da entre-safra, né, com uma geração perene, sem dúvida seria interessante, sim, né? A gente garante uma melhor condição operativa para a rede, né? A gente passa a ter uma previsibilidade melhor, né, de como essa rede vai poder operar, até para o próprio planejamento se torna algo interessante, né, do ponto de vista do dimensionamento dos reforços na rede, né? Só que a questão que fica, né, como você colocou, e eu não vou saber te responder agora, é algo que vai ter que ser de fato aprofundado, é como essa geração fotovoltaica, que na verdade ela não tem efeito sazonal, tem efeito diário, né? Então ao longo do dia naturalmente varia, mas nos meses do ano a tendência é variar muito pouco, né? Então como ficaria, né, essa geração num período de safra, né? Então como a gente acomodaria, né, os dois potenciais simultaneamente? Mas do ponto de vista de tentar
eliminar o vale de geração que a entre-safra causa, eu acho que seria muito interessante, né, essa possibilidade, sem dúvida. Excelente, está posto aí o desafio realmente. Então, quem sabe uma mudança, por exemplo, aqui eu vou extrapolar, tá, a minha função, mas quem sabe uma mudança na forma de uso da biomassa disponível, né? Ou seja, você não gerar o máximo de potencial que você teria com a biomassa e armazenar para ter um estoque base, mesmo em meses de pouca geração, e complementar aquela capacidade de escoamento máximo com a fotovoltaica. Mas hoje, infelizmente, não existe ainda a base normativa que permita para um empreendedor que já tem um contrato de biomassa e às vezes está usando toda a sua capacidade de escoamento, usar um pouco do sol em vez da biomassa e guardar um pouco da biomassa para usar num outro período do ano. Mas aqui são ideias para serem avaliadas ainda, muita oportunidade. Obrigado pela resposta, André. Aproveito e volto aqui a bola, então, para o Daniel, como última pergunta para a gente já ir encaminhando para o encerramento. Daniel, pensando também nas características específicas do estado de São Paulo, um estado que é talvez o maior consumidor de energia elétrica do Brasil, né? Talvez não, é o maior consumidor de energia elétrica do Brasil, pelas suas cidades, pelas suas indústrias, pelo seu polo produtivo de uma forma geral. Nós temos aí um estado que ele é normalmente deficitário em energia elétrica, ele é um grande importador de energia elétrica, né? E por isso tem uma infraestrutura, uma malha bastante robusta, invejada até por outros estados nesse sentido de transmissão e diria também de distribuição. Como você enxerga a participação maior da energia solar fotovoltaica no estado como uma forma de ajudar a equilibrar esse déficit hoje existente? E é possível a gente imaginar um estado de São Paulo exportador de energia solar fotovoltaica? Isso faria sentido? Ou seria um horizonte muito longe, considerando a demanda do estado? Perfeito, Rodrigo. Excelente pergunta, né? Isso aí sempre um aspecto importante e é uma pergunta, eu diria até que bastante recorrente, né? Então, de fato, o estado de São Paulo tem a maior carga, né, no Brasil, né, no país, e tem uma característica plenamente importadora, embora até em termos de geração local, né, a gente falando aí das grandes hidrelétricas, ele tem um bom potencial de geração. Mas quando a gente pensa no planejamento do sistema, é sempre bom, né, você imaginar você ter uma geração o mais próxima possível aos grandes centros de carga. Isso traz uma certa otimização, né, do próprio processo de planejamento, tanto da expansão da geração quanto da transmissão. E aí eu aproveito até para reforçar um dos pontos que eu coloquei na apresentação, que o que favorece essa otimização do sistema, ela está muito relacionada ao ponto de conexão. A questão do escoamento, ela tem um impacto muito locacional, né? Então, se você tiver grandes concentrações de geração em pontos reduzidos da rede ou em poucos pontos, você tende a ter um problema, ainda que você esteja falando, né, de uma região com grande concentração de carga, porque você pode chegar numa situação de excedente e esse excedente acabar acarretando, né, necessidade aí de reforços adicionais. Mas quando a gente começa a ter uma visão dessa geração ela mais pulverizada, né, que eu até diria que pode ser uma tendência das fotovoltaicas, elas podem sim trazer um efeito benéfico para o sistema, no sentido de você diminuir até mesmo, né, em muitos dos casos, a necessidade de reforço para atendimento ao mercado. Também é importante também pensar, né, que as solares, elas têm como o Bianco já falou, ela tem esse efeito comportamento diário, né? Ela tem os seus picos de geração e tem os momentos de menor geração. Então, ainda assim, a rede, né, em dados momentos, ela também vai precisar receber, né, do sistema, das demais usinas que estão conectadas. Mas eu vejo com um olhar muito positivo, tá? Principalmente se a gente pensar nos pontos de conexão adequados e uma pulverização maior dessa geração, né, no sistema como um todo. Então, eu de fato, vejo como algo benéfico e não como um eventual problema. É claro que, assim, traz desafios para o planejamento, né? A gente está lidando com incertezas, mas é um aspecto positivo, sim, para o estado de São Paulo. Excelente, Daniel. E nesse sentido,
A gente sabe que a partir do ano que vem teremos um atributo a mais sendo mensurado no Mercado Livre, que é o atributo horário. Então, a gente já vai, de uma certa forma, trazer um pouco mais de realismo para a composição das tarifas. Quem sabe uma próxima etapa que vai ajudar ainda mais tanto o planejador quanto o operador nas suas atividades é um sinal locacional, porque se a gente tiver uma clareza, né, de que a geração próxima da carga ela é também remunerada por esse valor que vocês já reconhecem, mas que hoje não se reflete em reais por megawatt-hora, isso vai ajudar ainda mais a gente trazer essa geração para mais perto, reduzir com isso infraestrutura que talvez, ou otimizar a infraestrutura, né, não reduzir, porque ela vai continuar expandindo, mas otimizar a infraestrutura para o nosso sistema e trazer robustez para a nossa operação. Pessoal, graças aqui ao nosso horário, eu vou ter que pedir desculpas, algumas perguntas continuam chegando, mas a gente vai precisar encerrar. Queria fazer aqui, então, encaminhando para o nosso encerramento, primeiro um agradecimento em nome da AB Solar e de todos os nossos associados, à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo pela parceria na organização desse webinar, a EPE e a ONS pelo apoio institucional, e aqui destacar em especial o Daniel e o André, nossos palestrantes que trouxeram conteúdo riquíssimo, que manteve a nossa plateia conectada até o final. Praticamente todo mundo que entrou ficou conosco até o final, o que é realmente muito positivo, ficamos muito contentes com isso. Dizer que também agradecer as perguntas e a audiência de todos que estão conosco, naturalmente. Fazer também aqui um aviso geral aos nossos associados. Na segunda-feira, dia 30 de novembro, nós encaminharemos a vocês um resumo com os principais destaques desse nosso webinar e as apresentações realizadas pela EPE e pela ONS. Então, acompanhem, aproveitem. Desejar a todos um excelente resto de atividades no dia de hoje. Abrir aqui a palavra para um agradecimento final do Daniel e depois do André, e daí eu faço aqui o fechamento. Daniel. Ok, Rodrigo. Agradeço aí mais uma vez, então, o convite à AB Solar e à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Evento muito importante, gostei muito das discussões, das perguntas que foram colocadas, e aqui, em nome da EPE, eu me coloco, né, à disposição para eventuais questões que venham a surgir. O contato está lá no e-mail, e mais uma vez aí agradecendo pelo convite. André, está contigo a bola. Muito obrigado. Bom, o evento, para mim, foi bastante rico, né? Foi uma interação, acho que muito profícua, fico bastante satisfeito, né? Agradeço o Rodrigo, agradeço ao subsecretário Glaucio, né? Agradeço o Daniel, parceiro aí de longa data, né? A gente vem sempre conversando, sempre trabalhando juntos, então, para mim, foi um grande prazer estar aqui, né? E contem sempre conosco, né? A ONS está sempre de portas abertas, né? Então, trago o agradecimento meu particular e em nome da organização ONS, né, a todos os organizadores. Muito obrigado. Nós que agradecemos, André, Daniel, ao governo do Estado de São Paulo, a todos que estiveram aqui conosco hoje, e podem contar, estava na apresentação de vocês dois como um tema importante na conclusão, a manutenção do vínculo, do relacionamento e da parceria entre as instituições. Então, vocês podem contar com a AB Solar, ONS, EPE e Governo do Estado de São Paulo para a gente juntos ir construindo cada vez mais essa história da energia solar fotovoltaica aqui no nosso estado. Tem muito potencial, muita oportunidade para a gente desenvolver e com certeza isso vai ajudar a gente a ter uma matriz cada vez mais robusta, sustentável e diversificada. Obrigado a todos, boas atividades e até um próximo webinar AB Solar.